Om, Om, Om. Tendo há pouco tempo, há umas horas, acompanhado o Afonso Cautela na sua despedida da terra e do corpo terreno no cemitério de Oeiras, eis-me agora pela noite adentro, tentando refletir e de algum modo tentar tanto intuir alguns dos mistérios do além e do espírito humano, como transmitir-lhe algumas energias ou forças de alma que possam de algum modo ser-lhe úteis. A passagem da consciência e da identidade pessoal do corpo e do cérebro, com os sentimentos e os pensamentos, para um corpo psicoespiritual e já sem cérebro, é certamente um dos grandes mistérios. Ou seja, que energias ou conhecimentos adquiridos ao longo da vida vão subsistir nesse além e nesse corpo psicoespiritual, deixando de haver os neurónios e o funcionamento cerebral. Vamos ter que admitir que serão certas forças anímicas e que estarão também, tal como na vida terrena, em ação. Estas forças anímicas podemos compreendê-las como a vivência emotiva viva e que é assimilada ou que permeia todo o nosso ser ou partes importantes do nosso ser, seja quando amamos alguém, seja quando conhecemos bem certo assunto ou certa terra, ou como o pai dizia que conhecia os caminhos das zonas onde nascera como as palmas da sua mão. O tal saber do cor, diremos nós, saber do coração. Então poderemos pensar que o que conta verdadeiramente e passa para o além é aquilo que foi sentido mais com o coração, ou seja, que foi mais amado, mais vivido com sentimento, com emoção, com ardor. E aí claramente que o Afonso Cautela foi um ser que vibrava, que se entusiasmava, ainda que também se pudesse volta e meia zangar na sua aspiração idealista de liberdade, de verdade, de justiça. Sabermos então unificar as nossas forças da alma
durante a vida, para que quando morrermos elas estejam aptas a funcionar num corpo psicoespiritual, um corpo latente que nós estamos a modelar, a gerar, a neofitizar, uma palavra conhecida dos mistérios e das iniciações, do grego neofite, uma nova semente, um novo grão. E estamos realmente a fazer crescer um grão que é tanto o corpo espiritual como a consciência do espírito. E é este mistério um dos maiores e mais profundos e que estava por trás, certamente, da iniciação enquanto autoconhecimento, início de um caminho de aperfeiçoamento e de epopteia, tal como se dizia em palavra grega nos mistérios de Eleusis e noutros dos mistérios, em que havia essa progressão do ser humano, da ignorância e das trevas e da alienação, para um estado de autoconsciência e epopteia, visão do mundo espiritual e dos mestres ou daimons ou deuses, ou ainda da própria presença omnipresente do espírito. Certamente que a palavra espírito não terá em 99% das pessoas uma correspondência próxima da realidade do que está por trás de tal palavra. A maior parte de nós estamos ainda muito longe, seja de admissão da existência do espírito, seja da capacidade de vivenciarmos o espírito, de o conhecermos. Aí que até o meu último livro, um livro de ensaios, um livro simples, de textos que se podem chamar ensaios, mas que podem ser também a pequenas, certas falas, certos improvisos sobre assuntos que correspondem a vias de acesso ao espírito, e daí chamar-se da alma ao espírito. Esta passagem de nós enquanto ánimas, enquanto almas e no fundo seres muito influenciados e modelados quase que passivamente pelo que nos rodeia, para espíritos, para ânimos, se quisermos, nesta correspondência da anima animus, mas que também, ou sobretudo seria dito na tradição grega como nous. É fundamental de ser meditada e sentida interiormente, pois não é tanto pela leitura ou pensamento, mas tem que ser verdadeiramente uma experiência interior, uma experiência que nos faça sentir ou eventualmente mesmo ver a energia do espírito, a presença do espírito. E é por isso que quando alguém morre, nós devemos
orar para, na comunhão das almas e espíritos, na unidade do mesmo Espírito, possamos, através da tal intensidade anímica, vivermos mais o nosso espírito e as forças anímicas coligam, seja com o nosso corpo, seja com o corpo espiritual do ser que partiu e também com essas entidades subtis ou mais perfeitas ou elevadas que nomeamos como os mestres e os anjos. E daí que seja nossa a oração que as bênçãos dos mestres e dos anjos deixam sobre o nosso amigo ou amiga que partiu e sobre nós. Possa o nosso coração, a nossa essência, a nossa parte mais sensível e que é, no fundo, um órgão espiritual, ser intensificada, desabrochar o tal mistério da flor de lótus, o que o próprio Afonso Cautela, com 23 anos, num poema muito belo que foi lido hoje no cemitério pelo jornalista Emanuel Câmara, em que fala como o Deus desconhecido que habita em nós, o Deus que a divindade latente e potencial, ao qual temos que chegar por uma via de aproximação pela alma ao espírito, e neste espírito de origem divina conseguirmos aspirar e merecer o nascimento ou o reconhecimento da divindade em nós. Estamos, de certo modo, a falar e a tentar sentir, intuir e ver melhor dos níveis mais profundos e mais essenciais da vida e da espiritualidade e da iniciação e da religião. Ainda que 90% das pessoas tenham uma concepção da religião muito mais superficial, muito mais de ritos e de cerimónias, ou tenham concepções de espiritualidade e de esoterismo que são verdadeiramente, com frequência, mistificações, complicações e formas quase de contra-iniciação, de incapacitação das pessoas fazerem esse caminho de religação ao espírito em si mesmos, no seu interior, não se deixando apanhar por egrégoras de grupos ou de seitas, ou por doutrinas falsas, ou por antigas e erradas concepções do espírito ou da divindade que é amor. Então, nossa tensão, fazer desabrochar mais este estado de amor, que é o estado da própria primordialidade dos seres e que é a fonte do espírito e da vida em todo o universo, e que chega até nós pelo sol, pelo ar, e que podemos respirar, ou mesmo por vezes sentir e ver no próprio prana, para usar a expressão indiana da energia subtil que preenche o espaço
afastando-nos, portanto, dessa ideia de que estamos no vazio, já que estamos em multi-universos e numa riqueza imensa de formas e de energias que, ainda que nos escapem, existem. É certo que este caminho implica uma capacidade de fazermos silêncio em nós próprios e, portanto, um certo vazio ou um esvaziamento das preocupações que nos prendem ao exterior e que nos dispersam e conflituizam, e nesse estado de paz e serenidade maior podermos então verdadeiramente acolher as bênçãos do alto e a presença do Espírito, que é amor e paz. Este amor certamente que é um fogo que arde em nós e que se manifesta ativamente. E daí que a relação amorosa entre dois seres deve ter essa consciência por parte de ambos os participantes da fonte primordial do amor que o está a abençoar e que eles próprios, de certa forma, intensificam e irradiam no universo. E é nesse sentido que, quando dois seres se reúnem ou se unem verdadeiramente em amor, ou quando dois ou três se reúnem também em meu nome, em nome do amor e do Espírito, então a energia do Espírito está mais presente. É esse, então, um dos meios maiores e melhores para intensificarmos a nossa criação no corpo espiritual e o desabrochar dos sentidos espirituais, já que sentimos, e se tivermos os olhos fechados podemos ver no olho espiritual essas forças ou energias ou mesmo formas de amor ou dos mundos espirituais. Este despertar, então, do espírito feito em vida é fundamental para que, quando passamos para o além, já possamos ter este espírito no seu corpo espiritual e com alguns sentidos desenvolvidos para não estarmos às escuras. Senão, haverá que fazer orações por essas almas que partiram, de forma a que possam receber algumas energias que facilitem o seu desabrochar espiritual. A comunhão, então, do coração e do amor que possamos fazer com outros seres ou com algumas das pessoas amigas desse ser que partiu e que neste momento também sentem a falta ou choram ou sofrem, e tentarmos unir num corpo místico da humanidade e num círculo de energias intensificadas pelos corações e ligando à fonte
é certamente uma boa forma de orarmos, não só pelo ser que partiu, mas por todos os que ficaram, e intensificar a corrente de amor impactante no corpo espiritual e nos sentidos espirituais. Possa então esta prática ajudar, seja as almas que já partiram, seja as que estão em sofrimento, seja cada um de nós no seu talhar, no seu modelar, no seu desabrochar do corpo espiritual e dos seus sentidos espirituais. Possa então a luz divina e o amor divino vibrarem mais em nós todos. Possa o coração ardente nosso e do cosmos e da divindade estar mais ativo e vivo. Lux, amor, Teos.